Olá, olá a todos. Bom, religião africana e quaresma. Quem me conhece sabe que todos os anos eu falo muito sobre isso. E esse ano eu resolvi gravar esse vídeo para convidar os meus irmãos africanistas e as pessoas interessadas a uma reflexão sobre isso. O que é a quaresma? A quaresma é um período de 40 dias após a quarta-feira de cinzas que os católicos se preparam para a Páscoa. Ponto. Não é uma jornada espiritual africana, é católica. As primeiras civilizações datam de 10.000 anos. E as primeiras cidades, Uruk, Babilônia dos Sumérios, datam de 6.000 anos. E os deuses orixás datam de mais ou menos 5.000 anos. Os orixás são deuses nativos, nascidos na África, porque a África é o berço da nossa civilização. Mas um dos maiores ensinamentos que virá para as nossas vidas agora na era de Aquário, nessa nova era, é o entendimento de que eles são os deuses do nosso planeta e não as manifestações apenas da natureza. Eles são deuses e foram criados na África porque lá é o berço da nossa civilização. Então, para que a gente possa compreender isso, é preciso entender como as pessoas de antes da vinda do Cristo, de Jesus, se identificavam e se relacionavam com o seu sagrado e com o seu divino. O primeiro Deus a ser reverenciado era o Sol, mais forte, mais fraco, capaz de decidir a vida. Há 6.000 anos, na Babilônia, Semíramis, a primeira sacerdotisa, nos trouxe o conhecimento da lua como uma deusa e todo o seu poder luarento. Então passamos a observar as marés, o ciclo das plantações, a melhor época para plantar, para colher e toda essa força que a lua traz sobre as nossas vidas. Então, essas pessoas de 5.000 anos atrás, elas honravam o bioma, elas eram sazonais, elas viviam com o fluxo da natureza. Então, quem conseguia observar tudo isso, trazer para o seu povo esse conhecimento, numa época que não havia tecnologia, imagina a inteligência dessas pessoas para conseguir definir as 4 estações, as fases da lua, a melhor época de plantio, essas pessoas guiavam o seu povo. Bom, nessa época havia grandes festas, grandes comemorações. E nós sabemos dos nossos próprios orixás que comemorar a vida e os prazeres dela nunca foi pecado. Isso é católico. Comemorar a vida sempre foi divino. Então, assim que foi possível entender os 2 equinócios do nosso planeta, os 2 dias em que o dia e a noite têm igual duração e que fazem grande marco nas 4 estações do nosso planeta, o equinócio de outono e o equinócio de primavera, a partir desse momento surge uma das maiores festas pagãs da época, solares, uma festa de comemoração solar, para a primeira lua cheia após o equinócio de outono. Então a gente nunca se pergunta, por que todos os anos o carnaval muda de data? Por que todos os anos a Páscoa deles muda de data? É simples. É calculado quando é a primeira lua cheia após o equinócio, que é o momento de honrar as colheitas, se coloca 40 dias para trás. E havia então uma grande festa de comemoração da carne, o carnaval. No ano em que Jesus, para os católicos, foi crucificado, ele foi escolhido como sacrifício. Durante essa festa solar de comemoração aos deuses da época, as pessoas elas ofertavam aquilo que elas tinham de melhor. Ofertavam o que tinham de melhor e faziam todas as formas de sacrifício.
E havia também sacrifícios humanos. Isso outras civilizações também nos mostram na sua história, como por exemplo o povo do norte, os vikings, né? Também sabemos que eram dadas pessoas em sacrifício. Então, nesse momento, era escolhido dois prisioneiros. Um deles recebia o perdão de todos os seus pecados e renascia com esse novo momento. E outro era ofertado em forma de sacrifício para o Deus Sol e pendurado. E no ano em que Jesus, católico, cristão, foi crucificado, ele foi ofertado ao Deus Sol como uma dessas pessoas. Mas há diversos registros que era uma comemoração anual. Inclusive, alguns apóstolos também foram crucificados nos anos seguintes. Ponto. Então, na verdade, é mais um momento em que a Igreja Católica toma posse de ritos anteriores. Agora eu pergunto para vocês: quem nós conhecemos que honram os ciclos da natureza, os poderes da natureza? Quem nós conhecemos que até hoje fazem grandes festas, com muitas ofertas, longas festas, com muitas ofertas e sacrifícios? Nós. Então esse rito é nosso, mas ele não é católico, muito menos cristão. Ele é pagão. A origem da palavra pagão também se deu durante a cristianização. Por quê? Porque as pessoas que foram consideradas mais difíceis de serem catequizadas eram as que viviam nos pagos, longe das cidades. Então, aqueles pagãos. Antes disso, o povo antigo não precisava de denominação. As pessoas que viviam sazonalmente, as pessoas que viviam ligadas à natureza não tinham nomenclatura referindo a elas. Éramos um único povo que honrava as forças da natureza. Entre essas manifestações da natureza já haviam os nossos orixás. Depois disso, em 325, no Concílio de Nicéia, o primeiro imperador romano decidiu que esses ritos não deveriam mais ser levados adiante, como tantas outras coisas que foram decididas no Concílio de Nicéia, e que os outros deuses todos deveriam deixar de existir e que cultuariam apenas um único Deus. E que não haveriam mais grandes manifestações de pessoas divinas ligadas ao sagrado, e um único herói foi então sentenciado também. Hoje nós sabemos que Jesus é apenas uma das encarnações do mestre Sananda. E esse cara, assim, a gente deve honrar até hoje, que é uma grande expressão do divino, certo? Mas os ritos de sacrifício, os ritos de honra à Mãe Natureza e a todas as suas emanações, é anterior à vinda dele, ok? Bom, e de que guerra nossos orixás estão falando aqui? Nossos orixás estão falando da guerra, da batalha pela vida. Você planta tudo o que come? Se você plantasse, você saberia a batalha que é plantar, esperar crescer, ser germinado, frutificar, para então colher. E é isso que estamos sendo convidados pelos nossos deuses orixás a retomar em nossos ilês e em nossos barracões. O agradecimento pela batalha da vida. E é dessa forma que nós temos que ter o entendimento que sim, essa época nos pertence. Mas por quê? Porque muito anterior ao cristianismo, os nossos orixás, as forças da natureza, nos ensinaram a honrar esta época do ano, honrar as colheitas e trazer toda essa festa para dentro das nossas vidas, para o nosso dia a dia e para a nossa história novamente. E aqui eu encerro esse vídeo agradecendo a todos e dizendo que essa não é a única verdade
Isso é o que eu ouço dos nossos deuses orixás, e que não me tomem como uma pessoa que está impondo isso como única verdade, mas é um convite à reflexão, a pensar se tudo isso não é muito mais nosso de um outro olhar, sobre uma outra perspectiva. E quando nós, africanistas, realmente entendermos o que é um orixá, que é um deus de Gaia, é um deus do nosso planeta, e que nele habita a força sazonal deste planeta, nós passaremos novamente a cultuar não só o equinócio, mas todos os movimentos desse planeta com honra e sabedoria, e a festejar esses momentos. Um forte abraço, um beijo para todos. Me despeço aqui.